Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com um cenário que muita gente conhece. Um cara tão focado no trabalho e nas conquistas que acaba perdendo o que realmente importa. Ele é Bernard Borrow, um cara ambicioso, dedicado ao extremo ao seu emprego e tão imerso em tarefas e reuniões que esquece de viver de verdade. Ele está sempre correndo, sempre atendendo chamadas, sempre adiando momentos com a família, porque só mais essa tarefa. E sabe aquele desconforto de olhar para a sua própria vida e perceber que talvez esteja fazendo tudo certo profissionalmente, mas tudo errado no resto? O filme puxa esse fio. Quando Bernard finalmente percebe que tirou os olhos do que é mais precioso, sua esposa Julie e sua filha Eve, já é dezembro, e ele perde o aniversário da pequena com aquela desculpa típica de trabalho. Isso já coloca uma tensão emocional na trama. Julie começa a questionar se a relação ainda tem futuro, e Eve está magoada, distante. A família, que antes parecia segura, começa a se desmanchar por conta da falta de presença de Bernard. E aí vem a magia, literalmente. Em um daqueles momentos que você sabe que algo extraordinário vai acontecer, Bernard encontra um velho caixa de joias antiga em seu apartamento. Sem perceber o que está prestes a liberar, ele esfrega o objeto e, bum, aparece Flora, uma garotona energética e completamente imprevisível, que se anuncia como um gênio mágico. Só que ela não é um gênio tradicional. Nada de roupas flutuantes ou seu desejo é uma ordem, com cara de mistério. Ao contrário, Flora, interpretada por Melissa McCarthy, é engraçada, bagunçada, sincerona e cheia de personalidade. Flora foi presa naquela caixa por mais de 2000 anos por um erro antigo, e agora, libertada, ela está pronta para uma aventura no mundo moderno. E Bernard, desesperado para reconquistar a família e salvar o que resta de seu Natal, consegue dela desejos ilimitados. Isso pode parecer um passe de mágica para resolver tudo, né? Mas o filme vai explorar de maneira divertida e às vezes meio desastrada o que realmente significa ter tudo o que você quer. A história começa apresentando Bernard Borrow, um cara que, à primeira vista, parece estar com a vida ganha. Ele tem um bom emprego, trabalha numa empresa grande, vive em Nova York e está sempre envolvido em reuniões importantes, decisões grandes e metas cada vez mais altas. Só que tem um detalhe que o filme deixa bem claro logo de cara. Bernard vive mais para o trabalho do que para a própria vida. Ele acorda cedo, vive no celular, responde e-mails o tempo todo, até quando deveria estar descansando. Não importa se é dia, noite ou quase madrugada, se o chefe chama, ele atende. E isso vai criando um clima estranho dentro de casa. Bernard mora com a esposa Julie e a filha Eve, uma menina esperta, carinhosa e que só quer uma coisa simples, o pai por perto. Só que Bernard quase nunca está. Ele sempre promete que vai chegar cedo, que vai comparecer aos compromissos importantes da família, mas quase sempre acontece a mesma coisa. Surge um problema no trabalho e ele cancela tudo. No começo, Julie tenta entender. Ela sabe que o marido é esforçado, que quer garantir um futuro melhor, mas com o tempo, a paciência vai acabando. O ponto mais doloroso dessa parte do filme é quando Bernard perde o aniversário da própria filha. Eve estava esperando por ele. Tinha bolo, presentes, expectativa e nada. Bernard simplesmente não aparece. Ele manda uma mensagem, tenta justificar, diz que foi algo urgente, mas isso não apaga a decepção no rosto da menina. E ali o filme dá um soco emocional, sem precisar exagerar. Julie fica devastada. Para ela, não é só um aniversário perdido, é a prova de que Bernard escolheu o trabalho mais uma vez. A conversa entre os dois deixa claro que o casamento está por um fio. Ela fala que não quer mais viver sozinha dentro de um casamento, que Eve está crescendo sem o pai e que isso não é justo. Enquanto isso, Bernard parece não saber lidar com a situação. Ele não é um vilão, não é um cara mau. Ele só está completamente perdido, achando que sucesso profissional é a solução, quando na verdade é parte do problema. Pouco depois dessa discussão, Julie toma uma decisão difícil. Ela decide se afastar. Não é uma briga explosiva, é algo ainda mais triste. É o cansaço.
Ela diz que precisa de espaço, que precisa pensar no futuro da filha e sai com Eve. Bernard fica sozinho no apartamento, cercado de silêncio, caixas, móveis grandes demais para uma pessoa só e uma sensação enorme de vazio. E aí é que o filme muda o tom. Sozinho, andando pelo apartamento, Bernard começa a organizar algumas coisas. Ele mexe em caixas antigas, objetos esquecidos, lembranças do passado. E é aí que ele encontra uma caixa de joias antiga, estranha, diferente de tudo o que ele já viu. Não parece algo comum, tem um ar misterioso, quase mágico. Sem imaginar o que aquilo realmente é, Bernard pega a caixa, observa, mexe nela e acaba esfregando o objeto. Num segundo, tudo está normal. No outro, bum! Uma explosão de fumaça, confusão, barulho. E de dentro da caixa surge Flora, uma gênia completamente fora do padrão. Ela não aparece calma, elegante ou misteriosa. Pelo contrário, Flora chega falando alto, confusa, curiosa com tudo, tentando entender onde está e em que época caiu. Ela ficou presa ali por mais de 2000 anos e agora está solta no meio da Nova York moderna, cheia de prédios, celulares, carros e luzes de Natal. Bernard entra em choque. Ele acha que está enlouquecendo, mas Flora se apresenta, explica que é uma gênia e que ele, sem querer, acabou libertando ela. E como regra básica da magia, quem liberta o gênio tem direito a desejos. Ela fica impressionada com coisas simples: luz elétrica, televisão, geladeira, controle remoto, celular. Tudo para ela é uma descoberta. Cada barulho, cada objeto vira motivo de espanto. Isso cria momentos bem engraçados, mas também mostra o contraste enorme entre os dois mundos. Bernard preso à rotina e ao estresse, Flora livre, curiosa e cheia de energia. Depois do choque inicial, Flora explica melhor a situação. Ela ficou presa por mais de 2000 anos dentro da caixa por causa de um erro antigo, uma confusão com desejos mal feitos. Agora, como regra da magia, Bernard tem direito a desejos ilimitados. Não são só 3 desejos. Ele pode pedir quantos quiser, e é aí que Bernard vê uma oportunidade clara de consertar sua vida. O primeiro impulso dele não é pedir dinheiro nem fama. O que ele quer é trazer a família de volta. Ele pede para Flora resolver isso. Só que Flora explica algo muito importante. Magia até pode criar situações, mas não pode obrigar sentimentos verdadeiros. Ela pode ajudar, empurrar as coisas, criar oportunidades, mas não pode forçar amor. Mesmo assim, Bernard insiste. Ele começa a usar os desejos de forma meio desesperada, tentando arrumar tudo rápido, como se estivesse resolvendo um problema no trabalho. E claro, nada sai exatamente como ele espera. Flora até tenta ajudar. Ela cria momentos exagerados, situações grandiosas, presentes caros, ambientes perfeitos. Bernard tenta impressionar Julie e Eve com coisas materiais, com experiências luxuosas, achando que isso vai apagar a dor e o abandono. Só que o efeito é o contrário. Tudo parece artificial, forçado, vazio. Enquanto isso, o filme mostra como Julie e Eve estão vivendo sem Bernard. Eve sente falta do pai, mas também está magoada. Ela percebe que ele sempre promete e nunca cumpre. Julie, por sua vez, está cansada de se sentir sozinha. Ela não quer mais desculpas nem presentes. Ela quer presença. A relação entre Bernard e Flora também vai se aprofundando. No começo, ele só vê nela uma ferramenta para resolver seus problemas. Mas com o tempo, eles começam a conversar de verdade. Flora fala sobre como ficou presa por séculos, sobre o quanto o mundo mudou e como ela também se sente meio perdida agora. Ela começa a questionar Bernard sobre as escolhas dele. Pergunta por que ele trabalha tanto, por que vive tão tenso, por que não percebe o que está perdendo. E isso mexe com ele. Pela primeira vez, Bernard começa a enxergar o próprio erro com mais clareza. Tem um momento bem simbólico nessa parte. Bernard percebe que mesmo com magia, ele continua se sentindo vazio. Ele tem tudo o que acha que queria, mas nada disso resolve o buraco que existe dentro dele. A magia até facilita as coisas, mas não ensina como ser um bom pai, nem como ouvir, nem como pedir desculpas de verdade. Enquanto o Natal se aproxima, o tempo começa a virar um inimigo. Bernard percebe que se não mudar de atitude logo, pode perder a família de vez. E aí acontece algo importante. Ele começa a mudar o jeito de agir, não por causa dos desejos,
mas por causa das conversas, das reflexões e do medo real de ficar sozinho. Flora também passa por uma transformação. Ela começa a entender melhor os humanos, os sentimentos, o valor das pequenas coisas. O Natal, com suas luzes, músicas e clima emocional, toca ela de um jeito diferente. Pela primeira vez, ela não quer só cumprir desejos, ela quer fazer parte de algo verdadeiro. Bernard olha para o apartamento vazio, cheio de enfeites que não fazem sentido sem Julie e Eve. As luzes piscam, a árvore está montada, mas tudo parece sem cor. Isso deixa claro que não adianta ter um Natal perfeito se não tem com quem dividir. Esse vazio é o empurrão final para ele agir diferente. Em vez de pedir mais desejos, Bernard toma uma decisão importante. Ele vai atrás da esposa e da filha sem magia. Ele quer conversar, ouvir, pedir desculpas do jeito certo. Flora percebe essa mudança e, pela primeira vez, sorri de um jeito diferente. Ela entende que o papel dela não é consertar tudo, mas ajudar Bernard a encontrar coragem. Tudo começa com um cenário que muita gente conhece. Um cara tão focado no trabalho e nas conquistas que acaba perdendo o que realmente importa. Ele é Bernard Borrow, um cara ambicioso, dedicado ao extremo ao seu emprego e tão imerso em tarefas e reuniões que esquece de viver de verdade. Ele está sempre correndo, sempre atendendo chamadas, sempre adiando momentos com a família, porque só mais essa tarefa. E sabe aquele desconforto de olhar para a sua própria vida e perceber que talvez esteja fazendo tudo certo profissionalmente, mas tudo errado no resto? O filme puxa esse fio. Quando Bernard finalmente percebe que tirou os olhos do que é mais precioso, sua esposa Julie e sua filha Eve, já é dezembro, e ele perde o aniversário da pequena com aquela desculpa típica de trabalho. Isso já coloca uma tensão emocional na trama. Julie começa a questionar se a relação ainda tem futuro, e Eve está magoada, distante. A família, que antes parecia segura, começa a se desmanchar por conta da falta de presença de Bernard. E aí vem a magia, literalmente. Em um daqueles momentos que você sabe que algo extraordinário vai acontecer, Bernard encontra um velho caixa de joias antiga em seu apartamento. Sem perceber o que está prestes a liberar, ele esfrega o objeto e, bum, aparece Flora, uma garotona energética e completamente imprevisível, que se anuncia como um gênio mágico. Só que ela não é um gênio tradicional. Nada de roupas flutuantes ou seu desejo é uma ordem, com cara de mistério. Ao contrário, Flora, interpretada por Melissa McCarthy, é engraçada, bagunçada, sincerona e cheia de personalidade. Flora foi presa naquela caixa por mais de 2000 anos por um erro antigo, e agora, libertada, ela está pronta para uma aventura no mundo moderno. E Bernard, desesperado para reconquistar a família e salvar o que resta de seu Natal, consegue dela desejos ilimitados. Isso pode parecer um passe de mágica para resolver tudo, né? Mas o filme vai explorar de maneira divertida e às vezes meio desastrada o que realmente significa ter tudo o que você quer. A história começa apresentando Bernard Borrow, um cara que, à primeira vista, parece estar com a vida ganha. Ele tem um bom emprego, trabalha numa empresa grande, vive em Nova York e está sempre envolvido em reuniões importantes, decisões grandes e metas cada vez mais altas. Só que tem um detalhe que o filme deixa bem claro logo de cara. Bernard vive mais para o trabalho do que para a própria vida. Ele acorda cedo, vive no celular, responde e-mails o tempo todo, até quando deveria estar descansando. Não importa se é dia, noite ou quase madrugada, se o chefe chama, ele atende. E isso vai criando um clima estranho dentro de casa. Bernard mora com a esposa Julie e a filha Eve, uma menina esperta, carinhosa e que só quer uma coisa simples, o pai por perto. Só que Bernard quase nunca está. Ele sempre promete que vai chegar cedo, que vai comparecer aos compromissos importantes da família, mas quase sempre acontece a mesma coisa. Surge um problema no trabalho e ele cancela tudo. No começo, Julie tenta entender. Ela sabe que o marido é esforçado, que quer garantir um futuro melhor, mas com o tempo a paciência vai acabando. O ponto mais doloroso dessa parte do filme é quando Bernard perde o aniversário da própria filha. Eve estava esperando por ele. Tinha bolo, presentes, expectativa e nada. Bernard simplesmente não aparece.
Ele manda uma mensagem, tenta justificar, diz que foi algo urgente, mas isso não apaga a decepção no rosto da menina. E ali o filme dá um soco emocional, sem precisar exagerar. Julie fica devastada. Para ela, não é só um aniversário perdido, é a prova de que Bernard escolheu o trabalho mais uma vez. A conversa entre os dois deixa claro que o casamento está por um fio. Ela fala que não quer mais viver sozinha dentro de um casamento, que Yves está crescendo sem o pai e que isso não é justo. Enquanto isso, Bernard parece não saber lidar com a situação. Ele não é um vilão, não é um cara mau. Ele só está completamente perdido, achando que sucesso profissional é a solução, quando na verdade é parte do problema. Pouco depois dessa discussão, Julie toma uma decisão difícil. Ela decide se afastar. Não é uma briga explosiva, é algo ainda mais triste. É o cansaço. Ela diz que precisa de espaço, que precisa pensar no futuro da filha e sai com Yves. Bernard fica sozinho no apartamento, cercado de silêncio, caixas, móveis grandes demais para uma pessoa só e uma sensação enorme de vazio. E aí é que o filme muda o tom. Sozinho, andando pelo apartamento, Bernard começa a organizar algumas coisas. Ele mexe em caixas antigas, objetos esquecidos, lembranças do passado. E é aí que ele encontra uma caixa de joias antiga, estranha, diferente de tudo o que ele já viu. Não parece algo comum, tem um ar misterioso, quase mágico. Sem imaginar o que aquilo realmente é, Bernard pega a caixa, observa, mexe nela e acaba esfregando o objeto. Num segundo, tudo está normal. No outro, bum! Uma explosão de fumaça, confusão, barulho. E de dentro da caixa surge Flora, uma gênia completamente fora do padrão. Ela não aparece calma, elegante ou misteriosa. Pelo contrário, Flora chega falando alto, confusa, curiosa com tudo, tentando entender onde está e em que época caiu. Ela ficou presa ali por mais de 2000 anos e agora está solta no meio da Nova York moderna, cheia de prédios, celulares, carros e luzes de Natal. Bernard entra em choque. Ele acha que está enlouquecendo, mas Flora se apresenta, explica que é uma gênia e que ele, sem querer, acabou libertando ela. E como regra básica da magia, quem liberta o gênio tem direito a desejos. Ela fica impressionada com coisas simples: luz elétrica, televisão, geladeira, controle remoto, celular. Tudo para ela é uma descoberta. Cada barulho, cada objeto vira motivo de espanto. Isso cria momentos bem engraçados, mas também mostra o contraste enorme entre os dois mundos. Bernard preso à rotina e ao estresse, Flora livre, curiosa e cheia de energia. Depois do choque inicial, Flora explica melhor a situação. Ela ficou presa por mais de 2000 anos dentro da caixa por causa de um erro antigo, uma confusão com desejos mal feitos. Agora, como regra da magia, Bernard tem direito a desejos ilimitados. Não são só 3 desejos. Ele pode pedir quantos quiser, e é aí que Bernard vê uma oportunidade clara de consertar sua vida. O primeiro impulso dele não é pedir dinheiro nem fama. O que ele quer é trazer a família de volta. Ele pede para Flora resolver isso. Só que Flora explica algo muito importante. Magia até pode criar situações, mas não pode obrigar sentimentos verdadeiros. Ela pode ajudar, empurrar as coisas, criar oportunidades, mas não pode forçar amor. Mesmo assim, Bernard insiste. Ele começa a usar os desejos de forma meio desesperada, tentando arrumar tudo rápido, como se estivesse resolvendo um problema no trabalho. E claro, nada sai exatamente como ele espera. Flora até tenta ajudar. Ela cria momentos exagerados, situações grandiosas, presentes caros, ambientes perfeitos. Bernard tenta impressionar Julie e Yves com coisas materiais, com experiências luxuosas, achando que isso vai apagar a dor e o abandono. Só que o efeito é o contrário. Tudo parece artificial, forçado, vazio. Enquanto isso, o filme mostra como Julie e Yves estão vivendo sem Bernard. Yves sente falta do pai, mas também está magoada. Ela percebe que ele sempre promete e nunca cumpre. Julie, por sua vez, está cansada de se sentir sozinha. Ela não quer mais desculpas nem presentes. Ela quer presença. A relação entre Bernard e Flora também vai se aprofundando. No começo, ele só vê nela uma ferramenta para resolver seus problemas. Mas com o tempo, eles começam a conversar de verdade. Flora fala sobre como ficou presa por séculos, sobre o quanto o mundo mudou
E como ela também se sente meio perdida agora, ela começa a questionar Bernard sobre as escolhas dele. Pergunta por que ele trabalha tanto, por que vive tão tenso, por que não percebe o que está perdendo, e isso mexe com ele. Pela primeira vez, Bernard começa a enxergar o próprio erro com mais clareza. Tem um momento bem simbólico nessa parte. Bernard percebe que mesmo com magia, ele continua se sentindo vazio. Ele tem tudo o que acha que queria, mas nada disso resolve o buraco que existe dentro dele. A magia até facilita as coisas, mas não ensina como ser um bom pai, nem como ouvir, nem como pedir desculpas de verdade. Enquanto o Natal se aproxima, o tempo começa a virar um inimigo. Bernard percebe que se não mudar de atitude logo, pode perder a família de vez. E aí acontece algo importante. Ele começa a mudar o jeito de agir, não por causa dos desejos, mas por causa das conversas, das reflexões e do medo real de ficar sozinho. Flora também passa por uma transformação. Ela começa a entender melhor os humanos, os sentimentos, o valor das pequenas coisas. O Natal, com suas luzes, músicas e clima emocional, toca ela de um jeito diferente. Pela primeira vez, ela não quer só cumprir desejos. Ela quer fazer parte de algo verdadeiro. Bernard olha para o apartamento vazio, cheio de enfeites que não fazem sentido sem Julie e Eve. As luzes piscam, a árvore está montada, mas tudo parece sem cor. Isso deixa claro que não adianta ter um Natal perfeito se não tem com quem dividir. Esse vazio é o empurrão final para ele agir diferente. Em vez de pedir mais desejos, Bernard toma uma decisão importante. Ele vai atrás da esposa e da filha sem magia. Ele quer conversar, ouvir, pedir desculpas do jeito certo. Flora percebe essa mudança e, pela primeira vez, sorri de um jeito diferente. Ela entende que o papel dela não é consertar tudo, mas ajudar Bernard a encontrar Tudo coragem. começa com um cenário que muita gente conhece. Um cara tão focado no trabalho e nas conquistas que acaba perdendo o que realmente importa. Ele é Bernard Borrow, um cara ambicioso, dedicado ao extremo ao seu emprego e tão imerso em tarefas e reuniões que esquece de viver de verdade. Ele está sempre correndo, sempre atendendo chamadas, sempre adiando momentos com a família, porque só mais essa tarefa. E sabe aquele desconforto de olhar para a sua própria vida e perceber que talvez esteja fazendo tudo certo profissionalmente, mas tudo errado no resto? O filme puxa esse fio. Quando Bernard finalmente percebe que tirou os olhos do que é mais precioso, sua esposa Julie e sua filha Eve, já é dezembro, e ele perde o aniversário da pequena com aquela desculpa típica de trabalho. Isso já coloca uma tensão emocional na trama. Julie começa a questionar se a relação ainda tem futuro, e Eve está magoada, distante. A família, que antes parecia segura, começa a se desmanchar por conta da falta de presença de Bernard. E aí vem a magia, literalmente. Em um daqueles momentos que você sabe que algo extraordinário vai acontecer, Bernard encontra um velho caixa de joias antiga em seu apartamento. Sem perceber o que está prestes a liberar, ele esfrega o objeto e, bum, aparece Flora, uma garotona energética e completamente imprevisível, que se anuncia como um gênio mágico. Só que ela não é um gênio tradicional. Nada de roupas flutuantes ou seu desejo é uma ordem, com cara de mistério. Ao contrário, Flora, interpretada por Melissa McCarthy, é engraçada, bagunçada, sincerona e cheia de personalidade. Flora foi presa naquela caixa por mais de 2000 anos por um erro antigo, e agora, libertada, ela está pronta para uma aventura no mundo moderno. E Bernard, desesperado para reconquistar a família e salvar o que resta de seu Natal, consegue dela desejos ilimitados. Isso pode parecer um passe de mágica para resolver tudo, né? Mas o filme vai explorar de maneira divertida e às vezes meio desastrada o que realmente significa ter tudo o que você quer. A história começa apresentando Bernard Borrow, um cara que, à primeira vista, parece estar com a vida ganha. Ele tem um bom emprego, trabalha numa empresa grande, vive em Nova York e está sempre envolvido em reuniões importantes, decisões grandes e metas cada vez mais altas. Só que tem um detalhe que o filme deixa bem claro logo de cara. Bernard vive mais para o trabalho do que para a própria vida. Ele acorda cedo, vive no celular, responde e-mails o tempo todo, até quando deveria estar descansando. Não importa se é dia, noite ou quase madrugada, se o chefe chama, ele atende.
e isso vai criando um clima estranho dentro de casa. Bernard mora com a esposa Julie e a filha Eve, uma menina esperta, carinhosa e que só quer uma coisa simples: o pai por perto. Só que Bernard quase nunca está. Ele sempre promete que vai chegar cedo, que vai comparecer aos compromissos importantes da família, mas quase sempre acontece a mesma coisa. Surge um problema no trabalho e ele cancela tudo. No começo, Julie tenta entender. Ela sabe que o marido é esforçado, que quer garantir um futuro melhor, mas com o tempo a paciência vai acabando. O ponto mais doloroso dessa parte do filme é quando Bernard perde o aniversário da própria filha. Eve estava esperando por ele. Tinha bolo, presentes, expectativa e nada. Bernard simplesmente não aparece. Ele manda uma mensagem, tenta justificar, diz que foi algo urgente, mas isso não apaga a decepção no rosto da menina. E ali o filme dá um soco emocional, sem precisar exagerar. Julie fica devastada. Para ela, não é só um aniversário perdido, é a prova de que Bernard escolheu o trabalho mais uma vez. A conversa entre os dois deixa claro que o casamento está por um fio. Ela fala que não quer mais viver sozinha dentro de um casamento, que Eve está crescendo sem o pai e que isso não é justo. Enquanto isso, Bernard parece não saber lidar com a situação. Ele não é um vilão, não é um cara mau. Ele só está completamente perdido, achando que sucesso profissional é a solução, quando na verdade é parte do problema. Pouco depois dessa discussão, Julie toma uma decisão difícil. Ela decide se afastar. Não é uma briga explosiva, é algo ainda mais triste. É o cansaço. Ela diz que precisa de espaço, que precisa pensar no futuro da filha e sai com Eve. Bernard fica sozinho no apartamento, cercado de silêncio, caixas, móveis grandes demais para uma pessoa só e uma sensação enorme de vazio. E aí é que o filme muda o tom. Sozinho, andando pelo apartamento, Bernard começa a organizar algumas coisas. Ele mexe em caixas antigas, objetos esquecidos, lembranças do passado. E é aí que ele encontra uma caixa de joias antiga, estranha, diferente de tudo o que ele já viu. Não parece algo comum, tem um ar misterioso, quase mágico. Sem imaginar o que aquilo realmente é, Bernard pega a caixa, observa, mexe nela e acaba esfregando o objeto. Num segundo, tudo está normal. No outro, bum! Uma explosão de fumaça, confusão, barulho. E de dentro da caixa surge Flora, uma gênia completamente fora do padrão. Ela não aparece calma, elegante ou misteriosa. Pelo contrário, Flora chega falando alto, confusa, curiosa com tudo, tentando entender onde está e em que época caiu. Ela ficou presa ali por mais de 2000 anos e agora está solta no meio da Nova York moderna, cheia de prédios, celulares, carros e luzes de Natal. Bernard entra em choque. Ele acha que está enlouquecendo, mas Flora se apresenta, explica que é uma gênia e que ele, sem querer, acabou libertando ela. E como regra básica da magia, quem liberta o gênio tem direito a desejos. Ela fica impressionada com coisas simples: luz elétrica, televisão, geladeira, controle remoto, celular. Tudo para ela é uma descoberta. Cada barulho, cada objeto vira motivo de espanto. Isso cria momentos bem engraçados, mas também mostra o contraste enorme entre os dois mundos. Bernard preso à rotina e ao estresse, Flora livre, curiosa e cheia de energia. Depois do choque inicial, Flora explica melhor a situação. Ela ficou presa por mais de 2000 anos dentro da caixa por causa de um erro antigo, uma confusão com desejos mal feitos. Agora, como regra da magia, Bernard tem direito a desejos ilimitados. Não são só 3 desejos. Ele pode pedir quantos quiser, e é aí que Bernard vê uma oportunidade clara de consertar sua vida. O primeiro impulso dele não é pedir dinheiro nem fama. O que ele quer é trazer a família de volta. Ele pede para Flora resolver isso. Só que Flora explica algo muito importante. Magia até pode criar situações, mas não pode obrigar sentimentos verdadeiros. Ela pode ajudar, empurrar as coisas, criar oportunidades, mas não pode forçar amor. Mesmo assim, Bernard insiste. Ele começa a usar os desejos de forma meio desesperada, tentando arrumar tudo rápido, como se estivesse resolvendo um problema no trabalho. E claro, nada sai exatamente como ele espera. Flora até tenta ajudar. Ela cria momentos exagerados, situações grandiosas, presentes caros, ambientes perfeitos.
Bernard tenta impressionar Julie e Eve com coisas materiais, com experiências luxuosas, achando que isso vai apagar a dor e o abandono. Só que o efeito é o contrário. Tudo parece artificial, forçado, vazio. Enquanto isso, o filme mostra como Julie e Eve estão vivendo sem Bernard. Eve sente falta do pai, mas também está magoada. Ela percebe que ele sempre promete e nunca cumpre. Julie, por sua vez, está cansada de se sentir sozinha. Ela não quer mais desculpas nem presentes. Ela quer presença. A relação entre Bernard e Flora também vai se aprofundando. No começo, ele só vê nela uma ferramenta para resolver seus problemas. Mas com o tempo, eles começam a conversar de verdade. Flora fala sobre como ficou presa por séculos, sobre o quanto o mundo mudou e como ela também se sente meio perdida agora. Ela começa a questionar Bernard sobre as escolhas dele. Pergunta por que ele trabalha tanto, por que vive tão tenso, por que não percebe o que está perdendo? E isso mexe com ele. Pela primeira vez, Bernard começa a enxergar o próprio erro com mais clareza. Tem um momento bem simbólico nessa parte. Bernard percebe que mesmo com magia, ele continua se sentindo vazio. Ele tem tudo o que acha que queria, mas nada disso resolve o buraco que existe dentro dele. A magia até facilita as coisas, mas não ensina como ser um bom pai, nem como ouvir, nem como pedir desculpas de verdade. Enquanto o Natal se aproxima, o tempo começa a virar um inimigo. Bernard percebe que se não mudar de atitude logo, pode perder a família de vez. E aí acontece algo importante. Ele começa a mudar o jeito de agir, não por causa dos desejos, mas por causa das conversas, das reflexões e do medo real de ficar sozinho. Flora também passa por uma transformação. Ela começa a entender melhor os humanos, os sentimentos, o valor das pequenas coisas. O Natal, com suas luzes, músicas e clima emocional, toca ela de um jeito diferente. Pela primeira vez, ela não quer só cumprir desejos. Ela quer fazer parte de algo verdadeiro. Bernard olha para o apartamento vazio, cheio de enfeites que não fazem sentido sem Julie e Eve. As luzes piscam, a árvore está montada, mas tudo parece sem cor. Isso deixa claro que não adianta ter um Natal perfeito se não tem com quem dividir. Esse vazio é o empurrão final para ele agir diferente. Em vez de pedir mais desejos, Bernard toma uma decisão importante. Ele vai atrás da esposa e da filha sem magia. Ele quer conversar, ouvir, pedir desculpas do jeito certo. Flora percebe essa mudança e, pela primeira vez, sorri de um jeito diferente. Ela entende que o papel dela não é consertar tudo, mas ajudar Bernard a encontrar coragem. Tudo começa com um cenário que muita gente conhece. Um cara tão focado no trabalho e nas conquistas que acaba perdendo o que realmente importa. Ele é Bernard Borrow, um cara ambicioso, dedicado ao extremo ao seu emprego e tão imerso em tarefas e reuniões que esquece de viver de verdade. Ele está sempre correndo, sempre atendendo chamadas, sempre adiando momentos com a família, porque só mais essa tarefa. E sabe aquele desconforto de olhar para a sua própria vida e perceber que talvez esteja fazendo tudo certo profissionalmente, mas tudo errado no resto? O filme puxa esse fio. Quando Bernard finalmente percebe que tirou os olhos do que é mais precioso, sua esposa Julie e sua filha Eve, já é dezembro, e ele perde o aniversário da pequena com aquela desculpa típica de trabalho. Isso já coloca uma tensão emocional na trama. Julie começa a questionar se a relação ainda tem futuro, e Eve está magoada, distante. A família, que antes parecia segura, começa a se desmanchar por conta da falta de presença de Bernard. E aí vem a magia, literalmente. Em um daqueles momentos que você sabe que algo extraordinário vai acontecer, Bernard encontra um velho caixa de joias antiga em seu apartamento. Sem perceber o que está prestes a liberar, ele esfrega o objeto e, bum, aparece Flora, uma garotona energética e completamente imprevisível, que se anuncia como um gênio mágico. Só que ela não é um gênio tradicional. Nada de roupas flutuantes ou seu desejo é uma ordem, com cara de mistério. Ao contrário, Flora, interpretada por Melissa McCarthy, é engraçada, bagunçada, sincerona e cheia de personalidade. Flora foi presa naquela caixa por mais de 2000 anos por um erro antigo, e agora, libertada, ela está pronta para uma aventura no mundo moderno. E Bernard, desesperado para reconquistar a família e salvar o que resta de seu Natal, consegue dela desejos ilimitados.
Isso pode parecer um passe de mágica para resolver tudo, né? Mas o filme vai explorar de maneira divertida e às vezes meio desastrada o que realmente significa ter tudo o que você quer. A história começa apresentando Bernard Borrow, um cara que, à primeira vista, parece estar com a vida ganha. Ele tem um bom emprego, trabalha numa empresa grande, vive em Nova York e está sempre envolvido em reuniões importantes, decisões grandes e metas cada vez mais altas. Só que tem um detalhe que o filme deixa bem claro logo de cara. Bernard vive mais para o trabalho do que para a própria vida. Ele acorda cedo, vive no celular, responde e-mails o tempo todo, até quando deveria estar descansando. Não importa se é dia, noite ou quase madrugada, se o chefe chama, ele atende. E isso vai criando um clima estranho dentro de casa. Bernard mora com a esposa Julie e a filha Eve, uma menina esperta, carinhosa e que só quer uma coisa simples, o pai por perto. Só que Bernard quase nunca está. Ele sempre promete que vai chegar cedo, que vai comparecer aos compromissos importantes da família, mas quase sempre acontece a mesma coisa. Surge um problema no trabalho e ele cancela tudo. No começo, Julie tenta entender. Ela sabe que o marido é esforçado, que quer garantir um futuro melhor, mas com o tempo a paciência vai acabando. O ponto mais doloroso dessa parte do filme é quando Bernard perde o aniversário da própria filha. Eve estava esperando por ele. Tinha bolo, presentes, expectativa e nada. Bernard simplesmente não aparece. Ele manda uma mensagem, tenta justificar, diz que foi algo urgente, mas isso não apaga a decepção no rosto da menina. E ali o filme dá um soco emocional, sem precisar exagerar. Julie fica devastada. Para ela, não é só um aniversário perdido, é a prova de que Bernard escolheu o trabalho mais uma vez. A conversa entre os dois deixa claro que o casamento está por um fio. Ela fala que não quer mais viver sozinha dentro de um casamento, que Eve está crescendo sem o pai e que isso não é justo. Enquanto isso, Bernard parece não saber lidar com a situação. Ele não é um vilão, não é um cara mau. Ele só está completamente perdido, achando que sucesso profissional é a solução, quando na verdade é parte do problema. Pouco depois dessa discussão, Julie toma uma decisão difícil. Ela decide se afastar. Não é uma briga explosiva, é algo ainda mais triste. É o cansaço. Ela diz que precisa de espaço, que precisa pensar no futuro da filha e sai com Eve. Bernard fica sozinho no apartamento, cercado de silêncio, caixas, móveis grandes demais para uma pessoa só e uma sensação enorme de vazio. E aí é que o filme muda o tom. Sozinho, andando pelo apartamento, Bernard começa a organizar algumas coisas. Ele mexe em caixas antigas, objetos esquecidos, lembranças do passado. E é aí que ele encontra uma caixa de joias antiga, estranha, diferente de tudo o que ele já viu. Não parece algo comum, tem um ar misterioso, quase mágico. Sem imaginar o que aquilo realmente é, Bernard pega a caixa, observa, mexe nela e acaba esfregando o objeto. Num segundo, tudo está normal. No outro, bum! Uma explosão de fumaça, confusão, barulho. E de dentro da caixa surge Flora, uma gênia completamente fora do padrão. Ela não aparece calma, elegante ou misteriosa. Pelo contrário, Flora chega falando alto, confusa, curiosa com tudo, tentando entender onde está e em que época caiu. Ela ficou presa ali por mais de 2000 anos e agora está solta no meio da Nova York moderna, cheia de prédios, celulares, carros e luzes de Natal. Bernard entra em choque. Ele acha que está enlouquecendo, mas Flora se apresenta, explica que é uma gênia e que ele, sem querer, acabou libertando ela. E como regra básica da magia, quem liberta o gênio tem direito a desejos. Ela fica impressionada com coisas simples: luz elétrica, televisão, geladeira, controle remoto, celular. Tudo para ela é uma descoberta. Cada barulho, cada objeto vira motivo de espanto. Isso cria momentos bem engraçados, mas também mostra o contraste enorme entre os dois mundos. Bernard preso à rotina e ao estresse, Flora livre, curiosa e cheia de energia. Depois do choque inicial, Flora explica melhor a situação. Ela ficou presa por mais de 2000 anos dentro da caixa por causa de um erro antigo, uma confusão com desejos mal feitos. Agora, como regra da magia, Bernard tem direito a desejos ilimitados. Não são só 3 desejos.
Ele pode pedir quantos quiser. E é aí que Bernard vê uma oportunidade clara de consertar sua vida. O primeiro impulso dele não é pedir dinheiro nem fama. O que ele quer é trazer a família de volta. Ele pede para Flora resolver isso. Só que Flora explica algo muito importante. Magia até pode criar situações, mas não pode obrigar sentimentos verdadeiros. Ela pode ajudar, empurrar as coisas, criar oportunidades, mas não pode forçar amor. Mesmo assim, Bernard insiste. Ele começa a usar os desejos de forma meio desesperada, tentando arrumar tudo rápido, como se estivesse resolvendo um problema no trabalho. E claro, nada sai exatamente como ele espera. Flora até tenta ajudar. Ela cria momentos exagerados, situações grandiosas, presentes caros, ambientes perfeitos. Bernard tenta impressionar Julie e Eve com coisas materiais, com experiências luxuosas, achando que isso vai apagar a dor e o abandono. Só que o efeito é o contrário. Tudo parece artificial, forçado, vazio. Enquanto isso, o filme mostra como Julie e Eve estão vivendo sem Bernard. Eve sente falta do pai, mas também está magoada. Ela percebe que ele sempre promete e nunca cumpre. Julie, por sua vez, está cansada de se sentir sozinha. Ela não quer mais desculpas nem presentes. Ela quer presença. A relação entre Bernard e Flora também vai se aprofundando. No começo, ele só vê nela uma ferramenta para resolver seus problemas. Mas com o tempo, eles começam a conversar de verdade. Flora fala sobre como ficou presa por séculos, sobre o quanto o mundo mudou e como ela também se sente meio perdida agora. Ela começa a questionar Bernard sobre as escolhas dele. Pergunta por que ele trabalha tanto, por que vive tão tenso, por que não percebe o que está perdendo. E isso mexe com ele. Pela primeira vez, Bernard começa a enxergar o próprio erro com mais clareza. Tem um momento bem simbólico nessa parte. Bernard percebe que mesmo com magia, ele continua se sentindo vazio. Ele tem tudo o que acha que queria, mas nada disso resolve o buraco que existe dentro dele. A magia até facilita as coisas, mas não ensina como ser um bom pai, nem como ouvir, nem como pedir desculpas de verdade. Enquanto o Natal se aproxima, o tempo começa a virar um inimigo. Bernard percebe que se não mudar de atitude logo, pode perder a família de vez. E aí acontece algo importante. Ele começa a mudar o jeito de agir, não por causa dos desejos, mas por causa das conversas, das reflexões e do medo real de ficar sozinho. Flora também passa por uma transformação. Ela começa a entender melhor os humanos, os sentimentos, o valor das pequenas coisas. O Natal, com suas luzes, músicas e clima emocional, toca ela de um jeito diferente. Pela primeira vez, ela não quer só cumprir desejos. Ela quer fazer parte de algo verdadeiro. Bernard olha para o apartamento vazio, cheio de enfeites que não fazem sentido sem Julie e Eve. As luzes piscam, a árvore está montada, mas tudo parece sem cor. Isso deixa claro que não adianta ter um Natal perfeito se não tem com quem dividir. Esse vazio é o empurrão final para ele agir diferente. Em vez de pedir mais desejos, Bernard toma uma decisão importante. Ele vai atrás da esposa e da filha sem magia. Ele quer conversar, ouvir, pedir desculpas do jeito certo. Flora percebe essa mudança e, pela primeira vez, sorri de um jeito diferente. Ela entende que o papel dela não é consertar tudo, mas ajudar Bernard a encontrar Tudo coragem. começa com um cenário que muita gente conhece. Um cara tão focado no trabalho e nas conquistas que acaba perdendo o que realmente importa. Ele é Bernard Borrow, um cara ambicioso, dedicado ao extremo ao seu emprego e tão imerso em tarefas e reuniões que esquece de viver de verdade. Ele está sempre correndo, sempre atendendo chamadas, sempre adiando momentos com a família, porque só mais essa tarefa. E sabe aquele desconforto de olhar para a sua própria vida e perceber que talvez esteja fazendo tudo certo profissionalmente, mas tudo errado no resto? O filme puxa esse fio. Quando Bernard finalmente percebe que tirou os olhos do que é mais precioso, sua esposa Julie e sua filha Eve, já é dezembro, e ele perde o aniversário da pequena com aquela desculpa típica de trabalho. Isso já coloca uma tensão emocional na trama. Julie começa a questionar se a relação ainda tem futuro, e Eve está magoada, distante. A família, que antes parecia segura, começa a se desmanchar por conta da falta de presença de Bernard. E aí vem a magia, literalmente.
Em um daqueles momentos que você sabe que algo extraordinário vai acontecer, Bernard encontra um velho caixa de joias antiga em seu apartamento. Sem perceber o que está prestes a liberar, ele esfrega o objeto e, bum, aparece Flora, uma garotona energética e completamente imprevisível, que se anuncia como um gênio mágico. Só que ela não é um gênio tradicional. Nada de roupas flutuantes ou seu desejo é uma ordem, com cara de mistério. Ao contrário, Flora, interpretada por Melissa McCarthy, é engraçada, bagunçada, sincerona e cheia de personalidade. Flora foi presa naquela caixa por mais de 2000 anos por um erro antigo, e agora, libertada, ela está pronta para uma aventura no mundo moderno. E Bernard, desesperado para reconquistar a família e salvar o que resta de seu Natal, consegue dela desejos ilimitados. Isso pode parecer um passe de mágica para resolver tudo, né? Mas o filme vai explorar de maneira divertida e às vezes meio desastrada o que realmente significa ter tudo o que você quer. A história começa apresentando Bernard Borrow, um cara que, à primeira vista, parece estar com a vida ganha. Ele tem um bom emprego, trabalha numa empresa grande, vive em Nova York e está sempre envolvido em reuniões importantes, decisões grandes e metas cada vez mais altas. Só que tem um detalhe que o filme deixa bem claro logo de cara: Bernard vive mais para o trabalho do que para a própria vida. Ele acorda cedo, vive no celular, responde e-mails o tempo todo, até quando deveria estar descansando. Não importa se é dia, noite ou quase madrugada, se o chefe chama, ele atende. E isso vai criando um clima estranho dentro de casa. Bernard mora com a esposa Julie e a filha Eve, uma menina esperta, carinhosa e que só quer uma coisa simples: o pai por perto. Só que Bernard quase nunca está. Ele sempre promete que vai chegar cedo, que vai comparecer aos compromissos importantes da família, mas quase sempre acontece a mesma coisa. Surge um problema no trabalho e ele cancela tudo. No começo, Julie tenta entender. Ela sabe que o marido é esforçado, que quer garantir um futuro melhor, mas com o tempo a paciência vai acabando. O ponto mais doloroso dessa parte do filme é quando Bernard perde o aniversário da própria filha. Eve estava esperando por ele. Tinha bolo, presentes, expectativa e nada. Bernard simplesmente não aparece. Ele manda uma mensagem, tenta justificar, diz que foi algo urgente, mas isso não apaga a decepção no rosto da menina. E ali o filme dá um soco emocional, sem precisar exagerar. Julie fica devastada. Para ela, não é só um aniversário perdido. É a prova de que Bernard escolheu o trabalho mais uma vez. A conversa entre os dois deixa claro que o casamento está por um fio. Ela fala que não quer mais viver sozinha dentro de um casamento, que Eve está crescendo sem o pai e que isso não é justo. Enquanto isso, Bernard parece não saber lidar com a situação. Ele não é um vilão, não é um cara mau. Ele só está completamente perdido, achando que sucesso profissional é a solução, quando na verdade é parte do problema. Pouco depois dessa discussão, Julie toma uma decisão difícil. Ela decide se afastar. Não é uma briga explosiva, é algo ainda mais triste. É o cansaço. Ela diz que precisa de espaço, que precisa pensar no futuro da filha e sai com Eve. Bernard fica sozinho no apartamento, cercado de silêncio, caixas, móveis grandes demais para uma pessoa só e uma sensação enorme de vazio. E aí é que o filme muda o tom. Sozinho, andando pelo apartamento, Bernard começa a organizar algumas coisas. Ele mexe em caixas antigas, objetos esquecidos, lembranças do passado. E é aí que ele encontra uma caixa de joias antiga, estranha, diferente de tudo o que ele já viu. Não parece algo comum, tem um ar misterioso, quase mágico. Sem imaginar o que aquilo realmente é, Bernard pega a caixa, observa, mexe nela e acaba esfregando o objeto. Num segundo, tudo está normal. No outro, bum! Uma explosão de fumaça, confusão, barulho. E de dentro da caixa surge Flora, uma gênia completamente fora do padrão. Ela não aparece calma, elegante ou misteriosa. Pelo contrário, Flora chega falando alto, confusa, curiosa com tudo, tentando entender onde está e em que época caiu. Ela ficou presa ali por mais de 2000 anos. E agora está solta no meio da Nova York moderna, cheia de prédios, celulares, carros e luzes de Natal. Bernard entra em choque. Ele acha que está enlouquecendo,
Mas Flora se apresenta, explica que é uma gênia e que ele, sem querer, acabou libertando ela. E como regra básica da magia, quem liberta o gênio tem direito a desejos. Ela fica impressionada com coisas simples: luz elétrica, televisão, geladeira, controle remoto, celular. Tudo para ela é uma descoberta. Cada barulho, cada objeto vira motivo de espanto. Isso cria momentos bem engraçados, mas também mostra o contraste enorme entre os dois mundos. Bernard preso à rotina e ao estresse, Flora livre, curiosa e cheia de energia. Depois do choque inicial, Flora explica melhor a situação. Ela ficou presa por mais de 2000 anos dentro da caixa por causa de um erro antigo, uma confusão com desejos mal feitos. Agora, como regra da magia, Bernard tem direito a desejos ilimitados. Não são só 3 desejos. Ele pode pedir quantos quiser, e é aí que Bernard vê uma oportunidade clara de consertar sua vida. O primeiro impulso dele não é pedir dinheiro nem fama. O que ele quer é trazer a família de volta. Ele pede para Flora resolver isso. Só que Flora explica algo muito importante. Magia até pode criar situações, mas não pode obrigar sentimentos verdadeiros. Ela pode ajudar, empurrar as coisas, criar oportunidades, mas não pode forçar amor. Mesmo assim, Bernard insiste. Ele começa a usar os desejos de forma meio desesperada, tentando arrumar tudo rápido, como se estivesse resolvendo um problema no trabalho. E claro, nada sai exatamente como ele espera. Flora até tenta ajudar. Ela cria momentos exagerados, situações grandiosas, presentes caros, ambientes perfeitos. Bernard tenta impressionar Julie e Eve com coisas materiais, com experiências luxuosas, achando que isso vai apagar a dor e o abandono. Só que o efeito é o contrário. Tudo parece artificial, forçado, vazio. Enquanto isso, o filme mostra como Julie e Eve estão vivendo sem Bernard. Eve sente falta do pai, mas também está magoada. Ela percebe que ele sempre promete e nunca cumpre. Julie, por sua vez, está cansada de se sentir sozinha. Ela não quer mais desculpas nem presentes. Ela quer presença. A relação entre Bernard e Flora também vai se aprofundando. No começo, ele só vê nela uma ferramenta para resolver seus problemas. Mas com o tempo, eles começam a conversar de verdade. Flora fala sobre como ficou presa por séculos, sobre o quanto o mundo mudou e como ela também se sente meio perdida agora. Ela começa a questionar Bernard sobre as escolhas dele. Pergunta por que ele trabalha tanto, por que vive tão tenso, por que não percebe o que está perdendo? E isso mexe com ele. Pela primeira vez, Bernard começa a enxergar o próprio erro com mais clareza. Tem um momento bem simbólico nessa parte. Bernard percebe que mesmo com magia, ele continua se sentindo vazio. Ele tem tudo o que acha que queria, mas nada disso resolve o buraco que existe dentro dele. A magia até facilita as coisas, mas não ensina como ser um bom pai, nem como ouvir, nem como pedir desculpas de verdade. Enquanto o Natal se aproxima, o tempo começa a virar um inimigo. Bernard percebe que se não mudar de atitude logo, pode perder a família de vez. E aí acontece algo importante. Ele começa a mudar o jeito de agir, não por causa dos desejos, mas por causa das conversas, das reflexões e do medo real de ficar sozinho. Flora também passa por uma transformação. Ela começa a entender melhor os humanos, os sentimentos, o valor das pequenas coisas. O Natal, com suas luzes, músicas e clima emocional, toca ela de um jeito diferente. Pela primeira vez, ela não quer só cumprir desejos. Ela quer fazer parte de algo verdadeiro. Bernard olha para o apartamento vazio, cheio de enfeites que não fazem sentido sem Julie e Eve. As luzes piscam, a árvore está montada, mas tudo parece sem cor. Isso deixa claro que não adianta ter um Natal perfeito se não tem com quem dividir. Esse vazio é o empurrão final para ele agir diferente. Em vez de pedir mais desejos, Bernard toma uma decisão importante. Ele vai atrás da esposa e da filha sem magia. Ele quer conversar, ouvir, pedir desculpas do jeito certo. Flora percebe essa mudança e, pela primeira vez, sorri de um jeito diferente. Ela entende que o papel dela não é consertar tudo, mas ajudar Bernard a encontrar coragem. Tudo começa com um cenário que muita gente conhece. Um cara tão focado no trabalho e nas conquistas que acaba perdendo o que realmente importa. Ele é Bernard Borrow, um cara ambicioso, dedicado ao extremo ao seu emprego e tão imerso em tarefas e reuniões que esquece de viver de verdade.
Ele está sempre correndo, sempre atendendo chamadas, sempre adiando momentos com a família, porque só mais essa tarefa. E sabe aquele desconforto de olhar para a sua própria vida e perceber que talvez esteja fazendo tudo certo profissionalmente, mas tudo errado no resto? O filme puxa esse fio. Quando Bernard finalmente percebe que tirou os olhos do que é mais precioso, sua esposa Julie e sua filha Eve, já é dezembro, e ele perde o aniversário da pequena com aquela desculpa típica de trabalho. Isso já coloca uma tensão emocional na trama. Julie começa a questionar se a relação ainda tem futuro, e Eve está magoada, distante. A família, que antes parecia segura, começa a se desmanchar por conta da falta de presença de Bernard. E aí vem a magia, literalmente. Em um daqueles momentos que você sabe que algo extraordinário vai acontecer, Bernard encontra um velho caixa de joias antiga em seu apartamento. Sem perceber o que está prestes a liberar, ele esfrega o objeto e, bum, aparece Flora, uma garotona energética e completamente imprevisível, que se anuncia como um gênio mágico. Só que ela não é um gênio tradicional. Nada de roupas flutuantes ou seu desejo é uma ordem, com cara de mistério. Ao contrário, Flora, interpretada por Melissa McCarthy, é engraçada, bagunçada, sincerona e cheia de personalidade. Flora foi presa naquela caixa por mais de 2000 anos por um erro antigo, e agora, libertada, ela está pronta para uma aventura no mundo moderno. E Bernard, desesperado para reconquistar a família e salvar o que resta de seu Natal, consegue dela desejos ilimitados. Isso pode parecer um passe de mágica para resolver tudo, né? Mas o filme vai explorar de maneira divertida e às vezes meio desastrada o que realmente significa ter tudo o que você quer. A história começa apresentando Bernard Borrow, um cara que, à primeira vista, parece estar com a vida ganha. Ele tem um bom emprego, trabalha numa empresa grande, vive em Nova York e está sempre envolvido em reuniões importantes, decisões grandes e metas cada vez mais altas. Só que tem um detalhe que o filme deixa bem claro logo de cara: Bernard vive mais para o trabalho do que para a própria vida. Ele acorda cedo, vive no celular, responde e-mails o tempo todo, até quando deveria estar descansando. Não importa se é dia, noite ou quase madrugada. Se o chefe chama, ele atende. E isso vai criando um clima estranho dentro de casa. Bernard mora com a esposa Julie e a filha Eve, uma menina esperta, carinhosa e que só quer uma coisa simples: o pai por perto. Só que Bernard quase nunca está. Ele sempre promete que vai chegar cedo, que vai comparecer aos compromissos importantes da família, mas quase sempre acontece a mesma coisa. Surge um problema no trabalho e ele cancela tudo. No começo, Julie tenta entender. Ela sabe que o marido é esforçado, que quer garantir um futuro melhor, mas com o tempo a paciência vai acabando. O ponto mais doloroso dessa parte do filme é quando Bernard perde o aniversário da própria filha. Eve estava esperando por ele. Tinha bolo, presentes, expectativa e nada. Bernard simplesmente não aparece. Ele manda uma mensagem, tenta justificar, diz que foi algo urgente, mas isso não apaga a decepção no rosto da menina. E ali o filme dá um soco emocional, sem precisar exagerar. Julie fica devastada. Para ela, não é só um aniversário perdido, é a prova de que Bernard escolheu o trabalho mais uma vez. A conversa entre os dois deixa claro que o casamento está por um fio. Ela fala que não quer mais viver sozinha dentro de um casamento, que Eve está crescendo sem o pai e que isso não é justo. Enquanto isso, Bernard parece não saber lidar com a situação. Ele não é um vilão, não é um cara mau. Ele só está completamente perdido, achando que sucesso profissional é a solução, quando na verdade é parte do problema. Pouco depois dessa discussão, Julie toma uma decisão difícil. Ela decide se afastar. Não é uma briga explosiva, é algo ainda mais triste. É o cansaço. Ela diz que precisa de espaço, que precisa pensar no futuro da filha e sai com Eve. Bernard fica sozinho no apartamento, cercado de silêncio, caixas, móveis grandes demais para uma pessoa só e uma sensação enorme de vazio. E aí é que o filme muda o tom. Sozinho, andando pelo apartamento, Bernard começa a organizar algumas coisas. Ele mexe em caixas antigas, objetos esquecidos, lembranças do passado. E é aí que ele encontra uma caixa de joias antiga, estranha, diferente de tudo o que ele já viu. Não parece algo comum.
tem um ar misterioso, quase mágico. Sem imaginar o que aquilo realmente é, Bernard pega a caixa, observa, mexe nela e acaba esfregando o objeto. Num segundo, tudo está normal. No outro, bum! Uma explosão de fumaça, confusão, barulho. E de dentro da caixa surge Flora, uma gênia completamente fora do padrão. Ela não aparece calma, elegante ou misteriosa. Pelo contrário, Flora chega falando alto, confusa, curiosa com tudo, tentando entender onde está e em que época caiu. Ela ficou presa ali por mais de 2000 anos e agora está solta no meio da Nova York moderna, cheia de prédios, celulares, carros e luzes de Natal. Bernard entra em choque. Ele acha que está enlouquecendo, mas Flora se apresenta, explica que é uma gênia e que ele, sem querer, acabou libertando ela. E como regra básica da magia, quem liberta o gênio tem direito a desejos. Ela fica impressionada com coisas simples: luz elétrica, televisão, geladeira, controle remoto, celular. Tudo para ela é uma descoberta. Cada barulho, cada objeto vira motivo de espanto. Isso cria momentos bem engraçados, mas também mostra o contraste enorme entre os dois mundos. Bernard preso à rotina e ao estresse, Flora livre, curiosa e cheia de energia. Depois do choque inicial, Flora explica melhor a situação. Ela ficou presa por mais de 2000 anos dentro da caixa por causa de um erro antigo, uma confusão com desejos mal feitos. Agora, como regra da magia, Bernard tem direito a desejos ilimitados. Não são só 3 desejos. Ele pode pedir quantos quiser. E é aí que Bernard vê uma oportunidade clara de consertar sua vida. O primeiro impulso dele não é pedir dinheiro nem fama. O que ele quer é trazer a família de volta. Ele pede para Flora resolver isso. Só que Flora explica algo muito importante. Magia até pode criar situações, mas não pode obrigar sentimentos verdadeiros. Ela pode ajudar, empurrar as coisas, criar oportunidades, mas não pode forçar amor. Mesmo assim, Bernard insiste. Ele começa a usar os desejos de forma meio desesperada, tentando arrumar tudo rápido, como se estivesse resolvendo um problema no trabalho. E claro, nada sai exatamente como ele espera. Flora até tenta ajudar. Ela cria momentos exagerados, situações grandiosas, presentes caros, ambientes perfeitos. Bernard tenta impressionar Julie e Eve com coisas materiais, com experiências luxuosas, achando que isso vai apagar a dor e o abandono. Só que o efeito é o contrário. Tudo parece artificial, forçado, vazio. Enquanto isso, o filme mostra como Julie e Eve estão vivendo sem Bernard. Eve sente falta do pai, mas também está magoada. Ela percebe que ele sempre promete e nunca cumpre. Julie, por sua vez, está cansada de se sentir sozinha. Ela não quer mais desculpas nem presentes. Ela quer presença. A relação entre Bernard e Flora também vai se aprofundando. No começo, ele só vê nela uma ferramenta para resolver seus problemas. Mas com o tempo, eles começam a conversar de verdade. Flora fala sobre como ficou presa por séculos, sobre o quanto o mundo mudou e como ela também se sente meio perdida agora. Ela começa a questionar Bernard sobre as escolhas dele. Pergunta por que ele trabalha tanto, por que vive tão tenso, por que não percebe o que está perdendo. E isso mexe com ele. Pela primeira vez, Bernard começa a enxergar o próprio erro com mais clareza. Tem um momento bem simbólico nessa parte. Bernard percebe que mesmo com magia, ele continua se sentindo vazio. Ele tem tudo o que acha que queria, mas nada disso resolve o buraco que existe dentro dele. A magia até facilita as coisas, mas não ensina como ser um bom pai, nem como ouvir, nem como pedir desculpas de verdade. Enquanto o Natal se aproxima, o tempo começa a virar um inimigo. Bernard percebe que se não mudar de atitude logo, pode perder a família de vez. E aí acontece algo importante. Ele começa a mudar o jeito de agir, não por causa dos desejos, mas por causa das conversas, das reflexões e do medo real de ficar sozinho. Flora também passa por uma transformação. Ela começa a entender melhor os humanos, os sentimentos, o valor das pequenas coisas. O Natal, com suas luzes, músicas e clima emocional, toca ela de um jeito diferente. Pela primeira vez, ela não quer só cumprir desejos.
ela quer fazer parte de algo verdadeiro. Bernard olha para o apartamento vazio, cheio de enfeites que não fazem sentido sem Julie e Eve. As luzes piscam, a árvore está montada, mas tudo parece sem cor. Isso deixa claro que não adianta ter um Natal perfeito se não tem com quem dividir. Esse vazio é o empurrão final para ele agir diferente. Em vez de pedir mais desejos, Bernard toma uma decisão importante. Ele vai atrás da esposa e da filha sem magia. Ele quer conversar, ouvir, pedir desculpas do jeito certo. Flora percebe essa mudança e, pela primeira vez, sorri de um jeito diferente. Ela entende que o papel dela não é consertar tudo, mas ajudar Bernard a encontrar Tudo coragem. começa com um cenário que muita gente conhece. Um cara tão focado no trabalho e nas conquistas que acaba perdendo o que realmente importa. Ele é Bernard Borrow, um cara ambicioso, dedicado ao extremo ao seu emprego e tão imerso em tarefas e reuniões que esquece de viver de verdade. Ele está sempre correndo, sempre atendendo chamadas, sempre adiando momentos com a família, porque só mais essa tarefa. E sabe aquele desconforto de olhar para a sua própria vida e perceber que talvez esteja fazendo tudo certo profissionalmente, mas tudo errado no resto? O filme puxa esse fio. Quando Bernard finalmente percebe que tirou os olhos do que é mais precioso, sua esposa Julie e sua filha Eve, já é dezembro, e ele perde o aniversário da pequena com aquela desculpa típica de trabalho. Isso já coloca uma tensão emocional na trama. Julie começa a questionar se a relação ainda tem futuro, e Eve está magoada, distante. A família, que antes parecia segura, começa a se desmanchar por conta da falta de presença de Bernard. E aí vem a magia, literalmente. Em um daqueles momentos que você sabe que algo extraordinário vai acontecer, Bernard encontra um velho caixa de joias antiga em seu apartamento. Sem perceber o que está prestes a liberar, ele esfrega o objeto e, bum, aparece Flora, uma garotona energética e completamente imprevisível, que se anuncia como um gênio mágico. Só que ela não é um gênio tradicional. Nada de roupas flutuantes ou seu desejo é uma ordem, com cara de mistério. Ao contrário, Flora, interpretada por Melissa McCarthy, é engraçada, bagunçada, sincerona e cheia de personalidade. Flora foi presa naquela caixa por mais de 2000 anos por um erro antigo, e agora, libertada, ela está pronta para uma aventura no mundo moderno. E Bernard, desesperado para reconquistar a família e salvar o que resta de seu Natal, consegue dela desejos ilimitados. Isso pode parecer um passe de mágica para resolver tudo, né? Mas o filme vai explorar de maneira divertida e às vezes meio desastrada o que realmente significa ter tudo o que você quer. A história começa apresentando Bernard Borrow, um cara que, à primeira vista, parece estar com a vida ganha. Ele tem um bom emprego, trabalha numa empresa grande, vive em Nova York e está sempre envolvido em reuniões importantes, decisões grandes e metas cada vez mais altas. Só que tem um detalhe que o filme deixa bem claro logo de cara: Bernard vive mais para o trabalho do que para a própria vida. Ele acorda cedo, vive no celular, responde e-mails o tempo todo, até quando deveria estar descansando. Não importa se é dia, noite ou quase madrugada, se o chefe chama, ele atende. E isso vai criando um clima estranho dentro de casa. Bernard mora com a esposa Julie e a filha Eve, uma menina esperta, carinhosa e que só quer uma coisa simples: o pai por perto. Só que Bernard quase nunca está. Ele sempre promete que vai chegar cedo, que vai comparecer aos compromissos importantes da família, mas quase sempre acontece a mesma coisa. Surge um problema no trabalho e ele cancela tudo. No começo, Julie tenta entender. Ela sabe que o marido é esforçado, que quer garantir um futuro melhor, mas com o tempo a paciência vai acabando. O ponto mais doloroso dessa parte do filme é quando Bernard perde o aniversário da própria filha. Eve estava esperando por ele. Tinha bolo, presentes, expectativa e nada. Bernard simplesmente não aparece. Ele manda uma mensagem, tenta justificar, diz que foi algo urgente, mas isso não apaga a decepção no rosto da menina. E ali o filme dá um soco emocional, sem precisar exagerar. Julie fica devastada. Para ela, não é só um aniversário perdido, é a prova de que Bernard escolheu o trabalho mais uma vez. A conversa entre os dois deixa claro que o casamento está por um fio. Ela fala que não quer mais viver sozinha dentro de um casamento.
que Yves está crescendo sem o pai e que isso não é justo. Enquanto isso, Bernard parece não saber lidar com a situação. Ele não é um vilão, não é um cara mau. Ele só está completamente perdido, achando que sucesso profissional é a solução, quando na verdade é parte do problema. Pouco depois dessa discussão, Julie toma uma decisão difícil. Ela decide se afastar. Não é uma briga explosiva, é algo ainda mais triste. É o cansaço. Ela diz que precisa de espaço, que precisa pensar no futuro da filha e sai com Yves. Bernard fica sozinho no apartamento, cercado de silêncio, caixas, móveis grandes demais para uma pessoa só e uma sensação enorme de vazio. E aí é que o filme muda o tom. Sozinho, andando pelo apartamento, Bernard começa a organizar algumas coisas. Ele mexe em caixas antigas, objetos esquecidos, lembranças do passado. E é aí que ele encontra uma caixa de joias antiga, estranha, diferente de tudo o que ele já viu. Não parece algo comum, tem um ar misterioso, quase mágico. Sem imaginar o que aquilo realmente é, Bernard pega a caixa, observa, mexe nela e acaba esfregando o objeto. Num segundo, tudo está normal. No outro, bum! Uma explosão de fumaça, confusão, barulho. E de dentro da caixa surge Flora, uma gênia completamente fora do padrão. Ela não aparece calma, elegante ou misteriosa. Pelo contrário, Flora chega falando alto, confusa, curiosa com tudo, tentando entender onde está e em que época caiu. Ela ficou presa ali por mais de 2000 anos e agora está solta no meio da Nova York moderna, cheia de prédios, celulares, carros e luzes de Natal. Bernard entra em choque. Ele acha que está enlouquecendo, mas Flora se apresenta, explica que é uma gênia e que ele, sem querer, acabou libertando ela. E como regra básica da magia, quem liberta o gênio tem direito a desejos. Ela fica impressionada com coisas simples: luz elétrica, televisão, geladeira, controle remoto, celular. Tudo para ela é uma descoberta. Cada barulho, cada objeto vira motivo de espanto. Isso cria momentos bem engraçados, mas também mostra o contraste enorme entre os dois mundos. Bernard preso à rotina e ao estresse, Flora livre, curiosa e cheia de energia. Depois do choque inicial, Flora explica melhor a situação. Ela ficou presa por mais de 2000 anos dentro da caixa por causa de um erro antigo, uma confusão com desejos mal feitos. Agora, como regra da magia, Bernard tem direito a desejos ilimitados. Não são só 3 desejos. Ele pode pedir quantos quiser, e é aí que Bernard vê uma oportunidade clara de consertar sua vida. O primeiro impulso dele não é pedir dinheiro nem fama. O que ele quer é trazer a família de volta. Ele pede para Flora resolver isso. Só que Flora explica algo muito importante. Magia até pode criar situações, mas não pode obrigar sentimentos verdadeiros. Ela pode ajudar, empurrar as coisas, criar oportunidades, mas não pode forçar amor. Mesmo assim, Bernard insiste. Ele começa a usar os desejos de forma meio desesperada, tentando arrumar tudo rápido, como se estivesse resolvendo um problema no trabalho. E claro, nada sai exatamente como ele espera. Flora até tenta ajudar. Ela cria momentos exagerados, situações grandiosas, presentes caros, ambientes perfeitos. Bernard tenta impressionar Julie e Yves com coisas materiais, com experiências luxuosas, achando que isso vai apagar a dor e o abandono. Só que o efeito é o contrário. Tudo parece artificial, forçado, vazio. Enquanto isso, o filme mostra como Julie e Yves estão vivendo sem Bernard. Yves sente falta do pai, mas também está magoada. Ela percebe que ele sempre promete e nunca cumpre. Julie, por sua vez, está cansada de se sentir sozinha. Ela não quer mais desculpas nem presentes. Ela quer presença. A relação entre Bernard e Flora também vai se aprofundando. No começo, ele só vê nela uma ferramenta para resolver seus problemas. Mas com o tempo, eles começam a conversar de verdade. Flora fala sobre como ficou presa por séculos, sobre o quanto o mundo mudou e como ela também se sente meio perdida agora. Ela começa a questionar Bernard sobre as escolhas dele. Pergunta por que ele trabalha tanto, por que vive tão tenso, por que não percebe o que está perdendo. E isso mexe com ele. Pela primeira vez, Bernard começa a enxergar o próprio erro com mais clareza. Tem um momento bem simbólico nessa parte. Bernard percebe que mesmo com magia, ele continua se sentindo vazio. Ele tem tudo o que acha que queria,
Mas nada disso resolve o buraco que existe dentro dele. A magia até facilita as coisas, mas não ensina como ser um bom pai, nem como ouvir, nem como pedir desculpas de verdade. Enquanto o Natal se aproxima, o tempo começa a virar um inimigo. Bernard percebe que se não mudar de atitude logo, pode perder a família de vez. E aí acontece algo importante. Ele começa a mudar o jeito de agir, não por causa dos desejos, mas por causa das conversas, das reflexões e do medo real de ficar sozinho. Flora também passa por uma transformação. Ela começa a entender melhor os humanos, os sentimentos, o valor das pequenas coisas. O Natal, com suas luzes, músicas e clima emocional, toca ela de um jeito diferente. Pela primeira vez, ela não quer só cumprir desejos. Ela quer fazer parte de algo verdadeiro. Bernard olha para o apartamento vazio, cheio de enfeites que não fazem sentido sem Julie e Eve. As luzes piscam, a árvore está montada, mas tudo parece sem cor. Isso deixa claro que não adianta ter um Natal perfeito se não tem com quem dividir. Esse vazio é o empurrão final para ele agir diferente. Em vez de pedir mais desejos, Bernard toma uma decisão importante. Ele vai atrás da esposa e da filha sem magia. Ele quer conversar, ouvir, pedir desculpas do jeito certo. Flora percebe essa mudança e, pela primeira vez, sorri de um jeito diferente. Ela entende que o papel dela não é consertar tudo, mas ajudar Bernard a encontrar coragem. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.